Olá, meu nome é Nila, eu sou aluna do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Maranhão, na modalidade Educação à Distância. Este trabalho tem como objetivo contar um pouco da trajetória do fazer teatral nos teatros Guarani e Santo Inácio, que foram marcos importantes do desenvolvimento cultural de Pinheiro no início do século XX. O primeiro teatro a ser fundado em Pinheiro foi o Teatro Guarani. O Teatro Guarani ele nasceu com a missão de congregar as famílias pinheirenses em torno de um entretenimento saudável e, ao mesmo tempo, se tornar uma referência intelectual para os pinheirenses. O Teatro Guarani foi fundado pelo Clube Social Guarani, tendo como um de seus maiores idealizadores o Dr. Elisabeto Barbosa de Carvalho, nessa época era juiz de direito da comarca de Pinheiro, e a esposa dele, Dona Fausta Barbosa de Carvalho, que juntaram-se a outros moradores da cidade para fundarem o nosso teatro, que foi inaugurado em 13 de maio de 1921. Na data de 13 de maio de 1921, um grupo de jovens pinheirenses estreia o seu primeiro espetáculo no Teatro Guarani. O espetáculo foi composto de duas partes, sendo a primeira a comédia intitulada Os Dois Mouros, e na segunda parte também apresentada outra comédia intitulada Por Causa de um Chapéu. Tomaram parte nesse espetáculo pinheirenses como Onofre Ribeiro, Alcides Reis, Manuel Fernandes e Carlos Gomes Soares. Muitos outros espetáculos foram realizados nesse teatro, entre dramas, peças religiosas, farsas, comédias, números de canto, dança e música. Tomaram parte nesse espetáculo, além do elenco masculino de jovens pinheirenses, também foi relevante a presença feminina de mulheres como Alice Guterres Soares, Ziza Jinques, Nair Reis, Raimunda Nogueira, dentre outras. Entre as mulheres pinheirenses que atuavam em nosso teatro, merece destaque a senhorita Alice Guterres Soares, pelo seu talento nato para a arte teatral e também pelo desempenho que teve no nosso fazer teatral. Segundo Jerônimo Viveiros, Alice Guterres Soares era a alma do teatro pinheirense, pois desempenhava inúmeros papéis, como cenógrafa, distribuidora de papéis, ensaiadora e até mesmo atriz, na qual participou de todos os eventos promovidos tanto pelo Teatro Guarani quanto pelo Teatro Santo Inácio. Apesar de ter despertado o gosto e a dedicação da sociedade pinheirense, o Teatro Guarani teve apenas um ano de efetiva atividade, onde foram apresentados pelo menos 7 espetáculos teatrais. O que determinou o fim do Teatro Guarani foi o mau estado de conservação em que se encontrava o prédio cedido pelo Clube Social Guarani para a realização das suas atividades. O prédio onde funcionava o Teatro Guarani foi vendido em novembro de 1922 por decisão da diretoria do Clube Social Guarani. Mas, desde maio daquele ano, as atividades do Teatro Guarani já haviam sido suspensas. Se o Teatro Guarani tivesse resistido ao tempo, ele estaria hoje situado aonde se localiza o Colégio Pinheirense. Com o fim do Teatro Guarani, em novembro de 1922, uma comissão é organizada pelos doutores Brasiliano Barroca, Protásio Borgeia e Josias Peixoto de Abreu, prefeito municipal de Pinheiro na época, com a finalidade de levantar fundos para a construção de um teatro na cidade de Pinheiro. Finalmente, em 21 de março de 1925, foi inaugurado o Teatro Santo Inácio. A festividade de inauguração contou com 2 dias de apresentação, onde foi encenada a peça A Ceia dos Cardeais, de Júlio Dantas. Além dessa peça, foram apresentados outros números artísticos variados, como dança, música, recitais de poesias e números de prestidigitações pelo professor Alberto Costa, artista itinerante de passagem pela cidade de Pinheiro. Dada a influência social e a vivência religiosa de Dona Fausta Barbosa de Carvalho,
Esta revestiu-se do compromisso de construir uma capela para atender a população que morava mais afastada da igreja matriz. Assim, o Teatro Santo Inácio assume o compromisso de arrecadar fundos com a venda dos ingressos de seus espetáculos para a construção da igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Se a igreja Nossa Senhora dos Remédios tivesse resistido ao tempo, estaria localizada hoje onde se situa a Igreja São Benedito, na praça de mesmo nome. O Teatro Santo Inácio se manteve por praticamente 4 anos de atividade, onde foram encenadas numerosas peças teatrais, além de outros numerosos números artísticos, tanto por grupos pinheirenses quanto por companhias itinerantes de passagem pela cidade de Pinheiro. É no Teatro Santo Inácio onde se registra a primeira tentativa pinheirense de integrar a educação formal e o fazer teatral. A tentativa foi do grupo escolar Odorico Mendes, que levou aos palcos do Teatro Santo Inácio, na data de 17 de julho de 1927, 8 crianças da referida escola que apresentaram números variados de músicas. É também no Teatro Santo Inácio onde se registra a primeira apresentação de um grupo teatral pinheirense. O grupo teatral foi formado pelo senhor Valdemir Guterres Soares e foi intitulado de Delícias de Pinheiro. O grupo Delícias de Pinheiro estreou no Teatro Santo Inácio em 12 de maio de 1929, com uma comédia escrita pelo próprio Valdemir Guterres Soares, intitulada de O Coronel Libório em Pinheiro. O último espetáculo realizado pelo grupo Delícias de Pinheiro, assim como também o último espetáculo registrado pelo Teatro Santo Inácio, se deu em 13 de maio de 1929, um dia após a estreia do referido grupo em nosso teatro pinheirense. Uma das causas prováveis para a decadência do fazer teatral em Pinheiro naquele período deve-se aos irmãos Guterres. Alice Guterres Soares, falecida em junho de 1928, que era uma das personagens mais atuantes do fazer teatral em Pinheiro, e a sua irmã, Dona Fausta Barbosa de Carvalho, que por motivo de doença mudou-se para a capital maranhense, vindo a falecer em maio de 1930. Ela que fora a idealizadora de nossos 2 teatros, sendo cofundadora dos mesmos. E por fim, Valdemir Guterres Soares, que com a perda das 2 irmãs, perdera também o interesse em continuar a fazer teatro. Se o Teatro Santo Inácio tivesse resistido ao tempo, estaria hoje situado onde se situa o Armazém Paraíba, no centro da cidade de Pinheiro. O fazer teatral, realizado nos teatros Guarani e Santo Inácio, buscavam inspiração no fazer teatral realizado na capital maranhense e em outras capitais brasileiras. Em relação ao fazer teatral realizado em São Luís e o fazer teatral realizado em Pinheiro naquele período, ambos tinham em comum as dificuldades inerentes a esse fazer. Entre as dificuldades encontradas pelos grupos teatrais naquele período, podemos elencar a falta de espaços físicos, a carência de recursos financeiros, a ausência de grupos teatrais propriamente ditos, pois o fazer teatral era realizado por pessoas que exerciam outras profissões, sem vínculo com o fazer teatral. Podemos também notar a predominância de textos de autores europeus, além da carência de textos novos, o que levava os grupos teatrais a adaptarem os textos já encenados, como aconteceu no Teatro Santo Inácio, com a peça A Ceia dos Cardeais, de Júlio Dantas, a partir da qual foram criados 2 outras versões, a Ceia dos Coronéis e a Ceia dos Deputados. Tanto no fazer teatral realizado em São Luís naquele período, quanto o fazer teatral realizado em Pinheiro, eram encenadas peças de autores locais. E ambos também sofreram a influência de movimentos nacionalistas da época, como o teatro de revista. Esta foi uma síntese
da trajetória dos fazeres teatrais no Teatro Guarani e Santo Inácio, na década de 20 do século passado. Esperamos que possa ser útil na construção do conhecimento teatral no ensino-aprendizagem das escolas de Pinheiro. Este foi o meu trabalho. Espero com ele poder contribuir para que novas pesquisas possam ser realizadas nessa área, engrandecendo assim o nosso fazer cultural na cidade de Pinheiro. Muito obrigada.